Paz do Senhor para todos os irmãos. O devocional de hoje encontra-se em Hebreus, capítulo 11, versículos 17 ao 19, diz assim: Pela fé ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. E daí também, em figura, ele o recobrou. Meditando um pouco nessa palavra, o que eu percebo aqui, o que eu senti da palavra de Deus, Abraão, o pai da fé. Abraão confiar em Deus, confiar plenamente em Deus, a confiança de Abraão em Deus, porque mesmo sabendo que Deus pediu que ele sacrificasse o filho da promessa, ele obedeceu, porque ele sabe que Deus fará sempre o melhor, Nós não vamos compreender às vezes coisas que acontecem, coisas que estão acontecendo, mas Deus sempre fará o melhor. Deus sempre está no controle. Ele criou todas as coisas, Então ele tem o controle de todas as coisas, Para ele não existe o impossível. Então devemos o quê? Confiar sempre. Às vezes não é fácil não, às vezes é muito duvidoso aos olhos humanos, mas para Deus nada é impossível. Então Abraão creu que algo de Deus aconteceria, ainda que tivesse que ressuscitar, se fosse o caso, Deus o ressuscitaria. Enfim, Abraão obedeceu. E trazendo para hoje, aqui falando de fé, desde o início do capítulo, hoje, no dia de hoje, como podemos observar essa fé? Como que devemos adquirir essa fé? É por Jesus, A Bíblia nos ensina que o autor e consumador da fé é Jesus, E como que nós adquirimos a fé? A fé vem do ouvir e do ouvir a palavra de Deus. Então devemos sim buscar aprender cada dia mais, crescendo na graça e no conhecimento da palavra, porque assim nossa fé vai aumentando e nós vamos aprendendo a cada dia. Jesus, ele venceu por nós. Jesus saiu da sua glória, se fazendo carne aqui, foi exemplo de humildade, exemplo de fé, exemplo de oração. Foi um grande exemplo para nós. Ele viveu, ele falou e viveu, porque muitas das vezes o homem fala, o homem prega, mas ele não vive o que fala, ele não vive o que prega. Então devemos sim aprender com os pregadores, homens e mulheres de Deus, sim, mas a nossa rocha, a nossa força está em Jesus e a palavra dele, que não erra, é a palavra de Deus. Então vamos olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé, porque é uma parte aqui deste capítulo que diz que a palavra do Senhor, ela é apta para discernir pensamentos e intenção do coração. Muitas das vezes pensamos, falamos algo, nossos pensamentos, e aí através dos pensamentos começamos a fazer algo. E o que acontece? Tem a intenção do coração. Qual é a intenção do nosso coração? Deus sabe de todas as coisas. Para Deus nada fica encoberto. Então que possamos ser sinceros a Deus em nossas orações, reconhecemos que somos falhos e pecadores, verdadeiramente se arrepender, pedir a Deus o perdão, buscar a Deus de todo o nosso coração, confiar nele, porque ele sempre fará o melhor para nós. Assim como Abraão confiou em Deus, que ele faria o melhor nesse sacrifício, nós hoje devemos confiar em Jesus, que ele fará o melhor. O melhor hoje é o que? A principal é a salvação, Agora, as demais coisas podem ser acrescentadas. A palavra de Deus diz que devemos buscar o reino do céu e a sua justiça, e as coisas serão acrescentadas. Então devemos nos preocupar, sim, com as coisas de Deus, com a obra de Deus, em estar na presença de Deus. As demais coisas não é tão importante, porque no Evangelho diz que a traça e a ferrugem corrói, isso se acaba, mas as coisas do céu, elas são eternas, porque Deus preparou, Diz aqui que olho não viu, ouvido não ouviu, jamais chegou ao coração do homem, que Deus preparou para aqueles que o amam. E amar não é falar, amar é ter ação. Devemos ter ação de provar o nosso amor por Deus em Cristo Jesus. Então eu agradeço a oportunidade aqui. A paz para todos os irmãos.